Vou agora abrir um espaço para a participação social. Peço a quem tiver alguma intervenção a fazer, se dirige para esta região do auditório e fale ao microfone. Eu peço que suba aqui para ficar gravado. É o ônus do controle social. As pessoas têm que se identificar, dizer o que pensam, tudo gravado. Oi. Oi, oi. Bom dia a todos, meu nome é Lenice. Agradeço ao pessoal, os jovens que estão aqui, que a nossa preocupação maior em estar aqui é exatamente por vocês, que é o futuro de vocês que está mais em jogo do que qualquer um de nós, ok? Nós temos mais da metade da vida ainda, mas vocês estão começando agora. E também total apoio à Polícia Militar. Eu faço parte, ajudo o grupo Vem para a Rua, mas sou de grupo de intervenção militar aqui do estado de Goiás, ok? Então, eu estou vendo falar muito aqui em bloqueio, mas aconteceu um fato comigo e com a coordenadora do grupo Vem para a Rua, que nas manifestações de março do ano passado, 31 de março, se eu não me engano, nós estávamos divulgando notícias, chamando a população para ir nas manifestações. O que aconteceu? Eles estavam bloqueando as nossas mensagens nas nossas páginas, sem a gente saber. A Ana Cláudia chegou em mim e falou assim: Lê, eu não estou vendo a sua postagem. Falei, todos os dias eu posto chamando o pessoal do meu convívio social, do meu Facebook. Falei, Ana, entra aí. No mesmo exato momento ela entrou. O que aconteceu? Eu postei lá chamando o pessoal para a manifestação. E ela não viu, como amiga do meu Facebook, ela não viu. Ela teve que acessar a minha página para poder olhar. Então, eles não estão só fazendo isso assim, bloqueando. Eles estão fingindo que a gente está mostrando para os amigos o que a gente quer mostrar, e os amigos não estão vendo, entendeu? Então, não é só assim, bloquear, eu só vou saber que está me bloqueando porque estou divulgando, não. Eles estão bloqueando. Então, os meus amigos pessoais da minha página não vê o que eu estou postando se eles não acessar a minha página diretamente, entendeu? Então, isso é muito mais grave do que essa censura que está falando aí de bloqueio, vai lá e bloqueia. Isso aconteceu e a Ana Cláudia, ela pode ser uma das pessoas que pode confirmar isso, que nós duas fizemos isso, ok? Então, não é só, doutor Ailton, isso. É muito importante verificar as pessoas que estão aqui, ver com algum contato se está vendo realmente o que está sendo publicado na sua página, que estão sendo bloqueados sem a gente ver. A gente está achando que está sendo passando a informação que a gente quer, mostrando para a sociedade o que está acontecendo, e, na realidade, não está. Aí, quando você vai ver, no caso dessa manifestação, que as pessoas não estão indo, você começa a se perguntar, pô, mas não é possível que as pessoas não estão vendo, não estão querendo fazer alguma coisa para o nosso país. Mas, na realidade, é que essas informações estão sendo bloqueadas ali, um falso bloqueio, porque não existe um bloqueio em si. Existe você achar que você está repassando as informações não estão chegando. Também apagando, entendeu? Então, tem isso, e eu posso confirmar com a Ana Cláudia, coordenadora do Vem para a Rua, que foi no ano passado que nós fizemos isso, tá? Por favor, nome completo. Silvia Pires de Souza. Eu faço parte do grupo Vem para a Rua. E eu fiquei surpresa, achei ótimo ter ouvido a Bia Kicis falar, porque é tão nova essa situação de censura, que às vezes a gente é censurado e não sabe que foi censurada. É como as crianças que eram assediadas sexualmente, elas não percebiam que elas eram assediadas. Eu tenho caso de uma irmã que descobriu que o meu tio assediava. Foi uma coisa esquisita. E agora a mesma coisa. Quando eu ouvi a Bia Kicis falar, aí eu me certifiquei realmente, quer dizer, eu já sabia, eu tinha percebido, pelo celular eu trouxe aqui só para ler rapidinho para vocês o que aconteceu comigo. E eu achei, poxa, então eu sou muito importante, porque eles me descobriram. É aquela história mesmo de George Orwell. É o grande irmão vigiando a gente o tempo todo. Eu não achava que eu fosse tão importante,
mas eu sei que eu tenho opinião e que as pessoas me ouvem. Muitas vezes as pessoas me perguntam se aquela coisa ali é verdadeira ou não, e eu me preocupo com isso, e eu tenho pessoas em que eu confio, que muitas vezes eu vou atrás para perguntar se é. Eu não sou uma louca, uma insana, que sai repetindo tudo o que vê, não. Eu tenho crítica, eu tenho uma formação literária, mas eu trabalhei muito na área de leitura crítica de imagem e de semiótica. Na verdade, eu acho que eu entendo de semiótica bastante por leitura própria, de anos e anos. Eu sou consumidora de livros, e eu sou muito crítica demais. Então, eu fiquei pasma quando eu fiquei proibida 15 dias, nada funcionava comigo. Aí alguém me perguntou, Silvia, será que não foi o seu celular que você trocou? Eu troquei de um 6 por 10. Mas não foi isso, porque todas as dicas que eles me pediam, tudo que eles me pediam para eu revalidar, eu fazia e não era aceita. Até um dia também que eles me perguntaram, me falaram que eu estava com fake news. Aí, se eu aceitava, eu falei que não, que eu confirmava as minhas informações. Aí eles não me permitiram. Aí, um outro dia, me falaram a mesma coisa, e eu peguei e falei, tá, eu aceito que apaguem. Aí eles apagaram tudo e imediatamente eu voltei. Então eu vou só ler o que eles falam. Uma lista, quer dizer, eu deveria ser doida, porque é uma lista inteira. Isso aqui parece spam, isso parece spam, isso parece spam, isso parece spam, isso parece spam. Então eu sou doida, estou pondo tudo quanto é coisa louca que aparece para poder ser toda vez censurada dessa forma. Então eu abri um nome meu mesmo e aí eu coloquei. A hora que eles me pediram isso, de procurar aqui. Eu coloquei o meu nome e fui gravando e colocando aqui, olha aqui, numa página inteira. Removemos sua publicação porque ela parece ser spam. Acesse sua caixa de entrada de suporte para obter mais informações. Tudo aqui, várias páginas assim, várias. Removemos sua publicação porque ela parece ser spam. Nem me fala que publicação que foi, que eu fiz. Por que ela parece spam? Não há discussão. Então, foram várias. Passando aqui, foram várias. Até a hora que eu aceitei, aí eu voltei. Então, funcionando normalmente. Eu cheguei à impressão que não é só o Marcelo Reis, com aquela página enorme de 1 milhão de seguidores, até os pequenininhos que nem eu. Eu sou muito pequena, só que eu sou contestadora. Eu pergunto as coisas, eu sou crítica. Eu participo de vários grupos. De grupos que são políticos e de grupos que não são políticos, mas que discutem políticas. Então, essas informações que o sargento mostrou aqui, e o tenente-coronel falaram, eu vejo isso como uma pessoa que trabalha com semiótica. Eu não acredito em qualquer informação. E, quando chega para mim muita coisa, eu falo, olha, isso aqui não é coisa nossa, isso é coisa da polícia. Se apareceu gente que foi sequestrado, se a menina está desaparecida, se o velhinho está com Alzheimer, vão procurar, eu não me meto com isso. Não é obrigação minha, não é papel meu fazer isso. E toda vez que aparece, a fulana é suspeita, eu falo, cuidado. Quer dizer, não é porque eu sou boazinha, que eu seja boazinha, é porque é questão de crítica mesmo. Então, muitas vezes, as pessoas me perguntam, Silvia, eu não sou muito boa para identificar. Só quando eu também pergunto para pessoas, e muitas vezes eu entro em contato com o doutor Ailton para perguntar alguma coisa. Isso aqui, procede? Porque algumas coisas são tão sutis que, às vezes, elas chegam a confundir a gente não sabe, a linha é muito tênue entre uma coisa e outra. É muito sutil, muitas vezes. E, às vezes, a gente também está descendo a escada e não presta atenção direito na coisa e acha que pode ser verdade. Mas, para eu ser tão louca, para ter minha página todinha aqui, eu tinha que ser, a pior das piores pessoas para acreditar em tudo. Acreditar em bruxa, acreditar em um punhado de coisa para poder ser apagada dessa forma. Então, o que eu quero dizer, o que a Bia Kicis falou, poxa vida, ela é procuradora, ela tem um papel grande e tudo, ela foi pega. Mas eu posso ser por uma coisa tão pequena, e se acontece comigo, está acontecendo com todo mundo. Aí, quando houve a fala aqui, que nos Estados Unidos, o doutor Ailton disse que isso aconteceu na época das eleições, e agora nós estamos nas eleições, e que o TSE se preocupou agora com fake news. Então, nós estamos lascados, sabe? Estamos lascados.
Eu acho que é muito providencial isso, e nós temos que propagar isso de uma forma muito grande. A gente está vendo que o Centrão não é Centrão, que não estou falando em propaganda, não. Isso aí juntou todo mundo no Centrão. Quer dizer, que opções que nós temos? Aí aparece aquele que não é candidato, mas que tem um substituto para poder ser substituta do outro, que está muito ocupado na cadeia, por isso que não pode aparecer. E tem como é que nós vamos ficar? Aí as pessoas ficam falando que não tem opção, porque, uai, como é que está a situação? Aí a gente começa a discutir as coisas. Então, o que é que está fazendo contra isso? Vamos ver quem é que está podendo falar diferente. Então, está muito difícil, nós estamos lascados. Nós temos que continuar com isso e observar. E nós não podemos permitir, como disse a Bia Kicis, agora nós já sabemos. Nós deixamos passar porque nós ignorávamos que estávamos, como as crianças pequenas são assediadas, nós ignorávamos que nós estávamos sendo censurados. Agora nós sabemos. Então, de uma forma ou de outra, nós podemos contestar. E devemos contestar, como nós já vimos, é nosso direito contestar. E a gente nem sabia que tinha esse direito, está entendendo? A coisa é tão nova que a gente nem sabia que tinha direito. Esse direito, achamos, não, ele me tirou, pronto. Não, nós temos direito. E eu, olhando isso, eu anotei tudo, e eu vou passar um pouquinho de cada coisa para os meus grupos, mas eu estou tão pequena que eu estou assustada com o meu poder para eles, porque eles me identificaram. É impressionante. Procurem olhar os seus, porque vocês também vão ser. A maior parte aqui vai ser. E outras pessoas conhecidas nossas. E fica por isso mesmo. Uma coisa que o doutor Ailton levantou, e que eu senti que eu não tinha percebido, é que, desde o momento que meus amigos souberam que eu fui bloqueada, eu fico passando por uma pessoa que pega tudo quanto é fake news, que eu sou uma idiota, uma cretina, que pega tudo. Sabe aquelas noticiazinhas bobas que eu vou, acredito e passo para todo mundo? Eu não faço isso, mas acaba me marginalizando de uma certa forma. Aquelas pessoas que não me conhecem bem podem achar que eu sou meio boba. Eu acho que eu vou fazer 70 anos, gente. Boba eu não sou, não. Então, agora eu acho que a gente tem que ter cuidado e alertar as pessoas para isso. Tá, muito obrigada. Obrigado, Silvia. Meu nome é Jussana Silva Vidica, faço parte do ICCP, já fiz parte do Vem Pra Rua, né, minhas amigas estão ali, e eu queria agradecer ao doutor Ailton, né, pela audiência pública, que é muito relevante para nós agora. Obrigado também, né, a todos que expuseram aqui os problemas que nós estamos vivendo na internet. A minha preocupação maior hoje, além de todo esse bloqueio que nós estamos sofrendo, e isso me parece que tem o fundo ideológico, eu acho que a gente está vivendo uma bolha. Na verdade, o que eu percebo é que vivemos numa bolha dentro do Facebook. Parece que eles nos isolaram e nós... Quem vê nossas postagens são apenas algumas pessoas. Não são todas. Não, tem lá o público, mas o público não vê, não. Quem está vendo, parece que vivemos numa bolha. Parece que tem a bolha da direita e a bolha da esquerda. O centrão não sei nem onde que está. Mas é essa sensação que eu tenho. E a minha preocupação, doutor Ailton, principalmente é com a militância que existe hoje dentro da internet, os MAVs, que são pessoas que se reúnem e entram em uma página para derrubar aquela página. Então, a minha preocupação hoje é uma regulamentação, porque, para mim, isso é crime. Você, né, ter um grupo de pessoas que estão ali a serviço apenas para derrubar páginas. E aí é uma questão política, é uma questão ideológica, é uma questão que basta passar a tarefa para os MAVs para eles fazerem. Isso para nós está sendo hoje muito complicado. Se eu falar hoje alguma coisa com relação ao negro, ao homossexual, vem uma quantidade de MAVs para derrubar a minha página ou o que eu falei. Mesmo que não seja absolutamente nada contra uma pessoa, ou contra uma raça, ou contra uma opção sexual. Apenas por falar. Né? Nós estamos vivendo, a gente sabe, o politicamente correto virou uma ditadura. Hoje,
tudo que nós falamos, nós temos que pensar para falar. Nós, poucas pessoas, descobrimos que a gente não tem que fazer isso. O professor Olavo de Carvalho nos ensinou. Mas a maioria das pessoas se sentem intimidadas até para postar alguma coisa. Então, a questão hoje que me preocupa mais, doutor Ailton, com relação a tudo, além do bloqueio, que é isso, eu acho que é o que está nos incomodando também, são os MAVs. São essas pessoas ativistas mesmo. É um movimento de ativistas virtuais. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Aguiar, eu sou membro do curso de formação de oficiais da Polícia Militar. Gostaria de parabenizar o senhor, doutor Ailton, Ministério Público, pela iniciativa. Essas são questões que nos envolvem diretamente. Eu digo que a violência, doutor Ailton, ela é um câncer muito agressivo. E a Polícia Militar, ela é uma dose de morfina que tenta amenizar a dor. Então, isso nos leva a refletir que violência é um problema, uma problemática que vai muito além do serviço policial. E essas questões, como hoje discutidas aqui, envolvem, né, essa problemática toda, que muitas vezes é atribuída somente a um serviço policial fazer esse combate, e o que não é. Por exemplo, fake news, como foi dito aqui, além de gerar uma enorme sensação de insegurança na população, às vezes gera pânico, é algo que prejudica todo um planejamento operacional da Polícia Militar, às vezes. A velocidade gigante aí da internet com que as coisas são disseminadas, por exemplo, uma notícia de roubo, ela já movimenta todo o planejamento operacional da polícia, uma vez que, quando é noticiado esse tipo de crime, que envolve principalmente perigo iminente à vida, a Polícia Militar dá o seu máximo. Com certeza, as viaturas daquela região onde foi noticiado esse tipo de crime vão se empenhar ao máximo e o nosso planejamento operacional fica todo prejudicado quando essa notícia é falsa. Então, nós pedimos à população encarecidamente, né, que tomem cuidado com esse tipo de notícia, que nós deixemos de ser apenas massa de manobra e que passemos a exercer o nosso senso crítico, como o Coronel Granja muito bem disse aqui. Né, questões de segurança pública, questão de violência é algo muito melindroso, que envolve vidas. Né? Então, nós precisamos estar atentos a esse tipo de notícia e ajudando dessa forma, né, o nosso sistema de segurança pública, a Polícia Militar em especial, né, nós agradecemos e muito se a população, além de nos ajudar oferecendo notícias reais, nos ajudar a combater as notícias falsas. Muito obrigado, bom dia. Mais alguém? Nome, por favor. Sandra Maria Machado Silva, eu participo do Vem Pra Rua. Está sem som, está sem som. Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou Sandra Maria Machado Silva, eu participo da comissão da AB, Comissão Especial da OAB de Liberdade Religiosa e também, de certa forma, por conseguinte, de liberdade de expressão. Participo do movimento Vem Pra Rua também. E eu queria dividir com vocês uma experiência interessante que eu tive agora. Eu estive fora do Brasil, nos países escandinavos. E eu li lá também, vendo que esse politicamente correto, esse cerceamento ideológico que estão querendo de certa forma, nos encaixar, não existe lá. Eu estava lendo até um livro também, chama The Almost Perfect People, as pessoas quase perfeitas,
que é de um jornalista inglês, que eles fazem uma crítica aos próprios os povos e os países escandinavos, né? Então, quer dizer, não são perfeitos, mas eles, ao mesmo tempo, eles fazem uma crítica e também eles colocam, por exemplo, na Noruega. Apareceu uma charge, acho que não foi nem na Noruega, foi na Suécia, de um negro com os lábios grossos, né? E aí vieram o pessoal do politicamente correto e se sentiram ofendidos e que isso foi discriminação, preconceito. E os noruegueses não aceitaram isso. Por quê? Ué, mas não é verdade que eles têm lábios grossos? Por que eu tenho que me limitar ao politicamente correto? E usaram, e nesse livro ele usa a expressão mesmo. Isso aí é um absurdo, isso aí é um cerceamento da minha liberdade de expressão. Aí eu achei bem interessante, porque é o tema dessa audiência. Outra questão também que eu achei interessante, em Estocolmo eu encontrei com um chinês. Aí eu estava contando para ele como está sendo no Brasil essa questão, por exemplo, do SERPRO, né, que eu até gostaria de falar, porque eu encontrei uma amiga da família, que é aposentada desse órgão federal, que presta serviços de computação para a Receita Federal, e que parece que está cheios de... Como é que chama? Desses robozinhos, né, que está investigando todo mundo. E ela estava assustada, falou, dentro de 5 anos. Não, eu não escrevo nada nas redes sociais. Nada, nada, nada. Nós estamos sendo todos monitorados e controlados. Aí o chinês falou para mim, vocês também vão ter uma lista de dissidentes, como na China, como no meu país e como em Cuba? Então, está servindo isso para quê? Eu pergunto. E por quê que essa ex-funcionária está tão aposentada, está assustadíssima, assustadíssima, né? Eu gostaria, sabe, que isso fosse investigado e por quê. E esses critérios, quais são esses critérios? Essa falta de transparência. O cidadão quer saber por quê. E os princípios constitucionais, esses direitos que nós temos de liberdade econômica e todos esses direitos aqui, por que eles estão sendo... Até os princípios constitucionais da administração pública, como moralidade, eficiência, etc., que estão sendo deixados de lado em favor de princípios ideológicos, implantações ideológicas. Inclusive, agora parece que a imprensa está monopolizada, né? E as redes sociais estão falando sempre a mesma linguagem, que não é a linguagem da Constituição. Isso está tudo bem? Outra coisa, o povo se une para o bem comum. Se um cidadão aqui não quer um país melhor, não é todos beneficiados por um país melhor, não, vamos deixar só uma elite, essa elite não é em termos de esquerda, não, só um grupo, digamos assim, beneficiado, e a população não importa. Aonde nós iremos? Tudo bem que na Noruega eles falam qual que é o valor, qual a fortuna, né, que eles têm aquele fundo do petróleo, qual é a fortuna que cada habitante tem. E eu me perguntei, qual é a dívida que cada um de nós tem agora, a nossa dívida interna e externa? Isso é interessante? Sim. É nosso futuro, a organização? Sim. Por que eu vou ficar com picuinhas para separar? É mais importante eu saber, eu como mulher, mulher, Não, eu quero saber de competência, seriedade, eu quero que esse país vá para frente, eu quero entregar para a minha próxima geração um país melhor do que eu recebi. Mas parece que eu vou entregar um muito pior. Eu quero isso? Nós vamos ficar aí separando com picuinhas? Você vai ler a imprensa. Eu cheguei aqui porque, por fora, né, eu posso dizer que estou por fora. Eu não vi nada, assim, essas questões políticas, nem vou ater a elas. Mas eu vi algumas coisas, assim, uma revista nacional falando de fake news de um candidato específico. Então, também não vou entrar nisso. Aí eu falei, gente, que picuinha! É isso aqui que eu preciso? Isso aqui nós vamos para frente ou nós vamos para trás?
E a outra coisa também que eu achei, você vai fazendo, né? Não pode reprovar aluno. Aí eu estava lendo sobre índice de desenvolvimento humano, né? Quais são os critérios. Não pode reprovar, porque depois dos 14 anos, logo após as crianças terem o estudo básico, aí já começa a contar. Então, nós vamos continuar fazendo tudo bonitinho para aparecer, e todo mundo aqui, nós não temos um futuro melhor, um futuro pior? Deixa eu ver aqui. Se eu coloquei mais alguma coisa. Vamos renegar nossa história? Por que por exemplo, os noruegueses, fazendo uma comparação, eles se preocupam muito com esse fundo, com a boa administração, porque lá eles têm o inverno. Então, se você não produz no verão, no inverno você passa fome. E nós aqui já estamos passando fome. Nós não vamos nos preocupar com aqui e agora, e depois já estamos sofrendo as consequências, e vamos sofrer mais. Nós vamos deixar isso de herança para os nossos filhos? Não, vamos deixar, e com a fala também foi muito bem dito, né? Não vou me preocupar, não é comigo. Gente, nós somos somos uma sociedade, nós somos o Brasil. E nós não vamos cuidar dos nossos problemas, nós não vamos cuidar dos nossos para depois preocupar com os outros. A gente tem que estar nas nossas condições. Eu não vou entrar aqui na questão, que eu tenho opinião própria, da questão dos refugiados. Outra questão interessante, doutor, eu cheguei aqui, falei assim, gente, vocês viram? Na Europa só fala disso ao vivo, sobre o atentado dos muçulmanos radicais em Gotemburgo, na Suécia, os países todos ao vivo, o dia inteiro falando sobre isso. No Brasil, nada. Por que nada? Eu sei que nós olhamos a agência de notícia, que até agora tem em português, da China e da Rússia. Mas quem que está limitando isso? Eu também, doutor, eu não sei como, eu escrevi em algum lugar que eu comecei a fazer um mestrado, e eu notei, quando, no início do governo Lula, eles estavam começando a aparelhar, já estava com um projeto, vou falar aparelhar, para o Supremo, para o Itamaraty, sabe? Já estava prontinho, gente. E até para mudar nossa percepção do princípio da legalidade para um princípio jurídico, digamos assim, da conveniência. Conveniência de quem? E aí eu mencionei isso nas redes sociais. Aí eu fui olhar coisas à toa no YouTube. Eu estava vendo um vídeo lá, até era de roupa bonita, né? Assim, da Lady Di, sei lá como que eu surgiu ali. De repente, nos subtítulos lá, embaixo, começou a não funcionar direito. Só conseguia lá em cima. Embaixo começou, de repente me chamou a atenção, porque apareceu o nome da minha mãe. Minha mãe chama Nadir. Nome comum, né? Muito bem. De repente apareceu o nome do meu tio, no meio das falas. Belarmino. Muito comum, né? Eu tinha tido uma doença, tinha um problema de saúde, não doença, um problema de saúde. De repente apareceu o nome lá também, sabe? Eu falei, quem está me monitorando? O que é isso? Qual é a minha liberdade? Qual o direito que eu tenho que saber o que está acontecendo ou não? Tem legislação na Europa, por exemplo, para você verificar o que tem anotado sobre você nas redes sociais ou nos arquivos do governo. Aqui nós temos meios, mas é divulgado isso? Temos condições ou não de verificar isso? Eu não tenho a mínima ideia. Não, eu só queria trocar essas palavrinhas e agradecer muito. E maravilhosa essa oportunidade de falar aqui. E outra coisa também, que eu enviei meu pedido, porque eu fiquei sabendo, eu estava viajando, a internet era um pouco limitada, porque meu celular não funciona nem em aeroporto, quando está inseguro não funciona. Não entendo de tecnologia, confesso. Por isso que eu nem sei. E aí eu pedi de repente, assim, na correria, mal redigido, eu pedi para participar, que era muito importante para mim estar aqui hoje. E pedi prorrogação do prazo. E parece que eu não redigi muito bem, e ficou parecendo que eu pedi que a audiência fosse postergada. Imagina uma coisa dessa, né? E também eu pedi que gostaria da inscrição, e ficou parecendo que eu gostaria de falar aqui, né? E eu falei. Muito obrigada. Obrigado.
Muito bem. Antes de encerrarmos esse período da manhã, quero chamar a atenção mais uma vez para alguns aspectos. Todos nós, ninguém melhor do que nós, somos checadores daquilo que compartilhamos e que publicamos nas redes sociais. Ninguém melhor do que nós. Não é o governo, não são as empresas donas das redes sociais. Nós devemos ter responsabilidade pelo que publicamos e assumimos as consequências pelo que publicamos ou compartilhamos. Mas devemos responder de acordo com o que determina o ordenamento jurídico brasileiro. Não é uma criação imaginada por uma empresa XYZ, porque, como o próprio Facebook, numa audiência com o Ministério Público Federal, declarou claramente que atua em cada país e respeita a legislação de cada país. É isso que deve acontecer. Portanto, a todos vocês que estiveram presentes aqui pela manhã, devemos levar sempre essa mensagem. Nós somos os responsáveis pelo que compartilhamos e publicamos. Somente nós respondemos pelo que compartilhamos e publicamos. Cabe aos prejudicados, quando for o caso, buscar a satisfação dos seus direitos e tudo mais. Mas o nosso direito não é tutelado por empresas multinacionais a despeito do poder que elas têm. Obrigado, às 14 horas estaremos de volta.